Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Capela Evangélica da Aeronáutica. Queremos dizer que nós estamos muito felizes. Hoje é uma noite de festa, uma noite de celebração. Eu me chamo Anne, sou pastora juntamente com outros pastores aqui. Também sou esposa do pastor Cláudio Brito, que é capelão aqui, para vocês que não me conhecem. Eu quero dizer que essa noite é uma noite de muita gratidão ao Senhor por tudo que tem feito, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. São 5 anos de pregação, 5 anos de compartilhar do Evangelho, das boas novas. São 5 anos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Sejam todos, então, convidados a estar celebrando conosco nessa noite. Eu quero convidar você para iniciarmos esta celebração, fazendo a leitura dos Salmos 150. E eu convido você a fazer essa leitura de pé, você que trouxe Bíblia. Se não, podem acompanhar aqui conosco na projeção, Salmo 150. É um salmo de louvor a Deus. Vamos ler juntos, Salmo 150. O salmo começa dizendo: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, e todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos dizer juntos o versículo 6? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! É isso que estamos aqui para fazer nessa noite. Louvar e bendizer o nome do Senhor. Todo ser que está aqui nessa noite, todo ser que respira, estão convidados a adorar aquele que vive e reina para sempre. Você pode fechar os seus olhos. Nós vamos orar a Deus neste momento. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite de festa. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Deus, quando olhamos para trás, vemos a tua boa mão nos conduzindo e nos guiando em todas as coisas. A cada dia, a cada amanhecer, vemos a tua fidelidade e a tua bondade. Obrigado a Deus, porque este lugar é um lugar que está a serviço do teu povo, é um lugar que está a serviço da comunidade. Obrigado porque podemos servir uns aos outros em amor. Obrigado porque este é um lugar onde podemos encontrar a tua presença e estarmos em comunhão uns com os outros. Ó Deus, te pedimos que o Senhor seja bem-vindo nessa noite. Tu és o motivo, tu és a razão. Ó Deus, este culto é em gratidão ao Senhor, porque não somos nada sem ti, não fazemos nada sem o Senhor. Esta capela, tudo que fazemos aqui, se não for para ti, Deus, tudo perde o sentido. Por isso, ó Deus, recebe a nossa adoração, recebe o culto que nessa noite te prestamos de gratidão. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós cremos e desde já celebramos e te agradecemos porque cremos que muitas coisas o Senhor já fez, mas muito mais o Senhor ainda há de fazer. Nós cremos e desde já celebramos em nome de Jesus. Amém. E eu quero convidar você neste momento a adorar a Deus com louvores, conforme lemos aqui na sua palavra dessa noite. Fique à vontade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor, igreja. Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Louve ao Senhor, adore-o nessa noite. Aleluia. Cantemos com alegria, pois Ele é digno do nosso louvor. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. É para Ti. Aleluia. Tu és santo.
Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu canto e adoro diante dele, me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. É para ti que vivemos, Senhor. Tu és santo, tu és soberano, tu tens o controle de todas as coisas. Aleluia, aleluia. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço, para sempre, te amarei, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, eu canto e louvo ao Rei que é digno, e eu canto e adoro diante dele, me prostro, príncipe da paz, só por ele eu viverei. É para ti que vivemos, Senhor. Recebe o nosso louvor, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, 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 aleluias.
o céu descer na terra como dos céus, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. É o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Deus é o reino teu, é o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais forte, porque Ele é digno. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Podem assentar. Eu gostaria de chamar aqui à frente o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, que está à frente da juventude, da igreja, da capela. E ele vai estar conduzindo esse momento em uma apresentação dos jovens. Jovens, vamos lá? Pode vir? Pode levantar, vamos lá, galera. Nós estamos na direção, né, na coordenação dos jovens. E agora a gente vai estar louvando ao Senhor com a música que foi tema do nosso acampamento desse ano, né? Pode subir, vamos lá? Vamos lá, galera. Pedir o pessoal para não... Quem quiser chegar um pouquinho mais para frente pode chegar. Sem vergonha, sejam sem vergonha. Agora dá um microfone, quem sabe, né?
o pão. A vida se fez homem entre nós. O Pai, o Filho, o Rei carregou a nossa cruz. Sendo Deus, se humilhou, sendo homem, se entregou. Sendo Deus, se humilhou, sendo homem, se entregou. Seu grande amor. Eu sou alvo do amor na cruz. Eu sou alvo do amor do Pai, que foi revelado em Jesus. Pão da vida que desceu do céu. Eu sou alvo do amor na cruz. Eu sou alvo do amor do Pai, que foi revelado em Jesus. Pão da vida que desceu do céu. Ah, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas a ti também te chama, pois Ele deseja te salvar, Ele quer te libertar. Eu sou alvo do amor na cruz. Eu sou alvo do amor do Pai, que foi revelado em Jesus. Pão da vida que desceu do céu. Eu sou alvo do amor na cruz. Eu sou alvo do amor do Pai, que foi revelado em Jesus. Pão da vida que desceu do céu. Eu sou alvo, eu sou alvo. Eu sou alvo do amor. Oh, oh, oh. Essa é a juventude da capela. A palavra do Senhor diz que eles são fortes, né? E por isso eles têm vencido o mal. E a capela tem um trabalho com a juventude. E nós ficamos muito felizes em vermos esses jovens tão lindos, já entregando sua vida a Deus, dedicando a sua vida para serviço do Senhor. Eu quero convidar você neste momento, ainda em ato de adoração a Deus, a ofertar na capela, na casa do Senhor. A palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, a palavra do Senhor diz: cada um contribua segundo tiver proposto
no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Este é um ato da capela, né? Nós que servimos aqui, é uma prática nossa. Então, você que nos visita nessa noite, fique muito à vontade para também ofertar-se assim, sentir no coração. Nós queremos convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e nós vamos agradecer a Deus por este momento. Pai, nós queremos te agradecer por tua fidelidade e bondade nas nossas vidas. A tua palavra diz que o Senhor é fiel para conosco, não porque somos fiéis, mas porque o Senhor é fiel. É uma característica tua e nós te agradecemos pela tua fidelidade, dia após dia. Obrigado, Senhor, porque não nos tem faltado pão. Obrigado pelo trabalho. Ó Deus, te pedimos a tua bênção, ó Deus, sobre todos aqueles que estão aqui nessa noite, cada um que chegou nesta casa, ó Deus, possam ser abençoados cada dia, possam ver a tua provisão e a tua fidelidade, ó Pai, como prova do teu amor, do teu cuidado para conosco. A tua palavra diz que não devemos andar ansiosos por nada nesta terra, porque se o Senhor cuida dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós, os teus filhos. Então te somos gratos por este amor e por este cuidado diário para com as nossas vidas. Aquele que neste momento não pode, Senhor, ou tem alguma dificuldade, te pedimos que o Senhor abra as portas, que o Senhor abra as janelas do céu, as comportas do céu, conforme a tua palavra diz, e que o Senhor supra cada uma das necessidades. Oramos agradecidos a ti neste momento, em nome de Jesus, amém. Fique à vontade enquanto o Ministério de Louvor vai estar adorando a Deus. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em conduta. A luta se trava no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Prosseguindo avante, não os vês com que valor combatem contra o mal.
nós queremos convidar para estar fazendo a apresentação o nosso coral, com o nosso ministro Gesiel, que vai estar conduzindo essa apresentação. A paz do Senhor a todos. É com grande alegria que nós louvamos ao Senhor nesse lugar, um lugar onde que Deus nos concedeu e completa 5 anos. É com grande alegria que nós cantamos essa canção. Majestoso é o teu nome, Senhor. A Ele toda a glória. E agora gostaríamos de chamar aqui o pastor Cláudio Brito, Senhor meu marido, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Boa noite, queridos. Boa noite. Agora. Vamos acender um pouquinho as luzes para a gente. Irmãos, que alegria, 5 anos. 5 anos. Eu lembro que há 5 anos atrás, éramos 10, 15 pessoas,
Quando enchia bastante, dava umas 20 e pouquinhas pessoas. Aprove o Senhor no tempo dele, pela vontade soberana dele, trazer novos irmãos, novas irmãs, para que a família aumentasse e a gente pudesse abençoar mais pessoas ao nosso redor. Nosso objetivo de ter mais gente é sempre para abençoar mais pessoas. Não simplesmente ter mais pessoas por ter, não, pelo contrário, mas para nos tornarmos mais fortes, para servirmos mais, para estarmos abençoando mais pessoas que estão ao nosso redor. Quero dar as boas-vindas aqui aos meus queridos amigos, Coronel Roosevelt, Coronel Marçal, Coronel Paulo, meu amigo Carlos, e a todos que estão aqui. É um prazer muito grande receber todos vocês. Vamos ver a palavra do Senhor no livro de Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 1 em diante. Nós vamos falar hoje sobre os princípios para sermos usados por Deus. O livro de Neemias na Bíblia, capítulo 2, versículo 1 em diante. Quem quiser pode acompanhar por aqui também. E a palavra do Senhor diz que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante do rei. E o rei me disse: por que você está triste, Neemias? Por que está triste se você não está doente? Deve ser tristeza do seu coração. Então eu temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto se a cidade onde meus pais estão sepultados está assolada e tem as suas portas consumidas pelo fogo? E disse-me o rei: o que me pedes agora, Neemias? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo achar misericórdia perante a tua presença, eu peço que me envies a Judá, a cidade onde meus pais estão sepultados, para que eu a reedifique. Então o rei, estando com a rainha sentada ao seu lado, disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove o rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, dê-me cartas para que eu entregue aos governadores que estão da além do rio Eufrates, para que se me permitam passar e entrar em Judá. E como também carta para Asaf, guarda das tuas matas, ó rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei morar. E o rei me deu, porque a boa mão do meu Deus estava comigo. Então fui aos governadores da além do rio Eufrates, lhe entreguei aquelas cartas que o rei tinha enviado. Ele também me enviou comigo oficiais do exército e cavaleiros. E disto ficaram sabendo Sambalate e Tobias, e muitos lhe desagradou, porque alguém viesse buscar o bem dos filhos de Israel. Fala conosco, Senhor, nessa noite, através da tua santa palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa história, irmão, se passou com Neemias, um dos líderes mais importantes da Bíblia, que não fez uma escola de formação de líderes, ele não fez um seminário teológico, ele era alguém do povo, era alguém simples, como eu e como você. Essa história se passou há 2.500 anos atrás, quase 3.000 anos atrás, e tem princípios que nós podemos aplicar nas nossas vidas nos dias de hoje. Para a gente entender o contexto desse texto, Jerusalém estava destruída já há 70 anos. Ela foi atacada por inimigos, foi completamente destruída, o seu templo foi arrasado, os muros estavam derribados, ela estava completamente assolada. E assim ela ficou por 70 anos. Esse é o contexto. Deus usou um taifeiro, um copeiro. Ele estava na presença do rei, ele estava na hora certa, no local certo, no momento certo, e Deus usou um taifeiro, na nossa linguagem militar, um copeiro, para que pudesse fazer a sua vontade. E aqui eu quero falar sobre o primeiro princípio para nós sermos usados por Deus. E o primeiro princípio, irmãos, é que Deus usa quem Ele quiser. Ele não usa somente as pessoas mais preparadas. A lógica de Deus não é como a nossa lógica. Pela nossa lógica, nós vamos sempre escolher aqueles que estudaram mais, que se prepararam mais, mas para a lógica de Deus, não é assim. Lembre-se de Davi. Ele não escolheu os irmãos militares de Davi. 7 irmãos muito mais bem preparados que Davi. Ele escolheu o moço que estava atrás das malhadas. Ele escolheu um taifeiro, um copeiro, para realizar uma grande obra. E aqui é um segundo princípio para a nossa vida também, irmãos. Deus capacita qualquer pessoa que Ele chama. Quando Ele chamou você para a obra de Deus, Ele já sabia quem você era. Quando Ele me chamou, Ele já sabia quem eu era. Ele já sabe dos nossos defeitos,
Ele já sabe dos nossos pecados, Ele já sabe dos nossos erros, Ele já sabe dos nossos acertos, Ele sabe naquilo que nós somos bons e naquilo que nós somos ruins. Ele já nos conhece. Quando Deus chamou você para ser usado por Ele, irmão, Ele não errou. Deus não errou ao chamar Neemias, um copeiro, alguém que não tinha formação para reedificar uma cidade. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe pela sua soberana vontade e porque Ele sonda o coração. Ele disse para Davi: Davi, eu te tirei lá de trás das malhadas. Quando seu pai não queria saber de você, quando seus irmãos não davam bola para você, eu via quem era você, lá de trás das malhadas, cuidando das ovelhinhas, fazendo o que ninguém gostaria de fazer. Se Deus chamou você, meu irmão, e Ele chamou, Ele não errou. Ele sabe exatamente quem é você. Sabe as suas potencialidades, sabe as suas fraquezas. Sabe quando você vai acertar e quando você vai errar. Nada disso é novidade para Deus. Quando Ele escolhe alguém, Ele mesmo capacita. Essa missão de Neemias, irmãos, era uma missão muito árdua. Não era simplesmente uma missão de reconstruir os muros de uma cidade, mas era uma reconstrução física, era uma reconstrução espiritual e uma reconstrução moral. Imaginem que aquela geração, 70 anos, uma geração inteira, não sabemos ao certo quantas pessoas, mas talvez milhares, quiçá milhões de pessoas, estavam ali sem ânimo, sem força, sem vigor, estavam vivendo sob os escombros de Israel por décadas. A reconstrução de Neemias não era só levantar muros, mas era reanimá-los, era reconstruir os corações deles, era trazer aquele povo novamente para servir a Deus. Não era algo tão simples de fazer, não era simplesmente levantar tijolos. Deus chamou Neemias, irmãos, para uma grande obra. 2.500 anos se passaram e Deus continua convocando pessoas, homens e mulheres, para realizar grandes obras. Quantos creem nisso? Deus chamou você para realizar grandes obras. Deus usou Neemias e vai usar a sua vida. E você talvez não consiga entender porque você, nem perca muito tempo tentando entender porque você não vai entender. Os motivos soberanos de Deus, a nossa mente não consegue alcançar. Como aquela canção diz, ninguém explica Deus. Ele chamou você para uma grande obra. E Ele sabe que você talvez não é o melhor e o mais forte e mais preparado. Mas pelos motivos soberanos de Deus, Ele chamou você. Aqueles que se colocam à disposição de Deus para serem usados por Ele, precisam saber de algumas coisas muito importantes. Veja comigo, por favor, versículo 4 e 5 de novo. Vamos atentar com um pouco mais de calma para esses versículos. A palavra diz: disse-me o rei, o que você quer agora, Neemias? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei. Quando o rei perguntou por que Neemias estava triste, e ele expôs o motivo, o rei agora levantou a bola para Neemias cortar. Mas antes de Neemias cortar aquela bola, ele parou e orou. Talvez essa seja a oração mais rápida da história da Bíblia. Então orei ao Senhor e disse ao rei. Foi uma oração muito rápida, mas aqui é um princípio muito importante para a gente, irmãos. O princípio de que a vontade é de Deus e não nossa. Por mais que Neemias visse que a sua cidade estava destroçada, que precisava ser reconstruída, ele orou ao Senhor para que a vontade dele fosse feita, a vontade do Senhor. Nós temos falado isso aqui ao longo dos anos, que não adianta nada nós projetarmos coisas bonitas, projetarmos grandes obras para Deus, porque se não for da vontade de Deus que façamos aquilo, vão ser simplesmente boas obras. Mas se nós descobrirmos o que é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, ninguém pode nos segurar. Antes de Neemias dizer para o rei o que ele queria, ele orou e perguntou em seu coração: o que é para fazer, Deus? O que é para falar? Me direciona, porque a vontade é sua. Não pode ser os meus planos, não pode ser o que eu acho bonitinho, o que eu acho legal fazer para Deus, não. O que Deus nos chamou para fazer, nós precisamos descobrir, irmãos, e fazer. Seja feita, como nós cantamos aqui, como diz a Bíblia, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Tem um detalhe nessa história aqui muito interessante.
Quando o povo foi levado cativo, quando Jerusalém foi destruída, Deus levantou um profeta, Jeremias. E Deus usou o profeta Jeremias para falar o seguinte para o povo: vocês estão sendo castigados pelo pecado de vocês. Vocês vão receber o meu juízo, vocês vão ser levados cativos para um país de língua diferente de você, de conhecimentos diferentes de vocês, mas após 70 anos, vocês estarão de volta. Deus usou um profeta para dizer isso. Então, o que Neemias fez, irmãos, não foi da vontade dele. Estava debaixo da poderosa e soberana mão de Deus. O período em que o povo começou a voltar através de Neemias foi vontade de Deus, foi plano de Deus. Ele planejou, dele é a vontade. Você quer ser um instrumento poderoso na mão de Deus, irmãos, para realizar grandes obras para Ele? Então descubra o que Ele planejou para a sua vida. Não tente você mesmo fazer da sua cabeça algo bonito para Deus. Não é assim que funciona. Sabe como é que a gente descobre uma coisa? Procurando. A Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Se você quiser realmente descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, você vai descobrir. Se você não procurar, você não vai descobrir. Se você desejar conhecer a vontade de Deus mais do que qualquer outra coisa, e se essa for a sua prioridade, se seu coração pulsar por isso, então no momento certo, o teu Deus vai te revelar o que Ele quer que você faça. Ele não vai chegar adiantado nem atrasado, vai ser no momento perfeito de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Olha o versículo 10. Quando ficaram sabendo disso, Sanbalate e Tobias, muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. O quarto princípio, para nós lembrarmos sempre, é que sempre haverá oposições, sempre haverá dificuldades. Não existe obra para Deus, um mar de calmaria. Não existe. Quando você se levanta para fazer a obra de Deus, prepara o lombo, porque as oposições e as dificuldades virão. Se você ler, e eu conclamo que você o faça, o livro de Neemias até o final, você vai ver que esses dois homens aqui aparecem em quase todos os capítulos, Sanbalate e Tobias. Não vamos ler tudo, obviamente, por causa do tempo, mas resumindo a história para vocês, Neemias, quando chegou ali de graça, esses dois já se mostraram contra a obra que Neemias ia fazer. O tempo foi passando, e quanto mais Neemias construía o muro, mais aqueles dois homens se enraiveciam. Escreviam cartas para o rei, tentavam manipular outras pessoas para se levantar contra Neemias. A vida de Neemias não foi fácil, ao ponto de que chegou no momento em que ele estava com uma mão com uma colher de pedreiro e na outra mão ele estava com uma espada para se proteger, porque esses dois homens estavam oferecendo risco de vida para Neemias. E o que isso tem a ver conosco, irmãos? Não existe obra para Deus sem dificuldade e sem oposições. Lembre-se de Jesus. Jesus só queria fazer o bem. Jesus só queria salvar pessoas e foi crucificado. Lembre-se de Jesus, que só falava bem das pessoas e falavam mal dele o tempo todo. Lembre-se de Jesus, que queria salvar as pessoas, estava perto dos pecadores porque os amava, porque queria vê-los salvos, e só falavam mal de Jesus por causa disso. Então, se você, irmão, quer ser um instrumento usado por Deus, prepare o lombo, porque as adversidades virão. Mas não desista quando elas vierem. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Amém, irmãos? Veja aqui agora no versículo 17. Versículo 17 diz: então Neemias disse aos líderes de Israel: vocês estão vendo a miséria em que estamos? Jerusalém está assolada e suas portas estão queimadas. Venham, edifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser uma vergonha. E eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para toda boa obra. Sabe qual é o quinto princípio, irmãos, para sermos usados por Deus? É que desânimo só gera desânimo, mas entusiasmo gera força e esperança.
Essas milhares, talvez milhões de pessoas, há décadas, estavam lá desmotivadas, desanimadas, sem esperança. Vê se você notou a beleza disso. Quando Neemias chega e lança essa proposta para eles, líderes de Israel, nós estamos vivendo uma vergonha. Nós somos Israel, povo de Deus, e os nossos muros estão destruídos, o nosso templo está acabado. Vamos edificar e vamos deixar de ser vergonha. E aqueles líderes disseram, vamos fazer isso. Reedificaram e fortaleceram as mãos. Mas o mesmo povo que estava desanimado foi o mesmo povo que foi usado por Deus para reconstruir aqueles muros. Por que eles não fizeram isso antes? Simples. Não tinha ninguém no meio deles motivado, entusiasmado, cheio de esperança. Todos estavam para baixo. Todos estavam derrotados. Um homem, um só, Neemias, com uma palavra de ânimo, de fortalecimento, conseguiu alcançar o coração de todos aqueles líderes e, consequentemente, daquele povo. E eles se levantaram e disseram, vamos reedificar os muros caídos de Jerusalém. Se você se colocar à disposição de Deus, Ele vai usar a sua vida para fazer outros a sonharem. Você crê nisso? Se você se colocar à disposição de Deus como um instrumento, Ele vai usar a sua vida. E você vai motivar muitas pessoas a sonharem com você. É por isso que você precisa descobrir qual é o sonho de Deus para a sua vida. Para que você não fique motivando pessoas a sonharem os seus sonhos. Você precisa descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Porque quando você descobre, você motiva muitas outras pessoas a sonharem os planos e os sonhos de Deus. Não viva uma vida desanimado. Eu sei que todos nós, por seres humanos que somos, lutamos muitas vezes com tristeza, alguns lutam contra a depressão, alguns lutam contra a ansiedade, isso faz parte do ser humano, nós não estamos isentos disso. Mas não aceite viver uma vida inteira na tristeza e no desânimo. Pelo contrário, busque ajuda, aqueles que precisarem de ajuda especializada, peçam e busquem ajuda especializada, mas principalmente, peça ajuda do teu Deus. Senhor, motiva o meu coração. Faz arder o meu coração, não me deixa viver uma vida de desânimo, pelo contrário, incendeia meu coração, faz eu respirar os teus sonhos, me faz viver os teus planos e me faz abençoar todos aqueles que estiverem ao meu redor, para que possam sonhar os teus planos também. Amém, irmãos? Amém. Eu queria que com muito carinho você dissesse para quem está pertinho assim, Deus tem grandes planos para você. Viu, Felipe? Grandes planos. Pode falar para quem está do outro lado. Deus tem grandes planos para você, Valdo, Isabelle, Éder. Deus tem grandes planos para você. Planos de paz, planos perfeitos. Planos para a glória dEle. Agora veja aqui no capítulo 4, no versículo 10. 4:10. Então, disse o povo de Israel, ou Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores. Os escombros são muitos, de maneira que não podemos mais edificar o muro. Eles começaram a construir o muro. Mas no meio do caminho, por causa da oposição de Sanbalate e Tobias, por causa da dificuldade de reconstruir... Os muros naquela época, a gente não era muro igual os nossos de tijolo, não. Eram muros extremamente largos, onde se passavam carros por cima, onde se ficavam muitas pessoas em cima dos muros. É como a gente vê nos filmes medievais, não tem ali a entrada de uma cidade? É daquele jeito, então eles estavam reconstruindo esses muros. Mas no meio do caminho, mandaram avisar a Neemias. Neemias, as nossas mãos desfaleceram já. A gente não vai conseguir mais reedificar o muro. E quando eu estava em casa lendo esse texto, eu parei um pouco e falei, Senhor, 2.500 anos se passaram e o ser humano continua o mesmo. A gente cansa no meio do caminho. Quem aqui nunca pensou em desistir? Eu, um montão de vezes. Eu tenho certeza que você também. Isso faz parte de ser humano. Essa notícia chegou para Neemias. Neemias, o povo estava a todo vapor, mas pararam. Disseram que estão cansados, os escombros são muitos, o Sanbalate e Tobias não param de azucrinar as nossas ideias, a gente não sabe mais o que fazer e o povo parou. Olha a resposta de Neemias no versículo 19. Então disse eu aos líderes, aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo,
eu sei, povo, que grande e extensa é a obra. Eu sei disso. E nós estamos no muro, mas estamos muito separados, longe uns dos outros. Mas quando vocês ouvirem o som da trombeta, para ali vocês corram a ter conosco, porque o nosso Deus pelejará por vós. O que Neemias disse, em outras palavras, é: eu sei que é árduo o que a gente está fazendo, mas também nós estamos muito isolados uns dos outros. O muro é muito grande e a gente precisou colocar um pouquinho de gente em cada lugar, mas não está dando certo. Porque estar longe um do outro nos enfraquece. Vamos fazer o seguinte, povo de Israel. Quando nós tocarmos essa trombeta, e vocês ouvirem essa trombeta, vocês corram para o lugar onde estiver tocando a trombeta, e nós vamos nos unir. E quando nos unirmos, o nosso Deus vai pelejar por nós. Esse é o sexto e último princípio. Juntos somos mais fortes. Se você quer ser usado por Deus, irmão, provavelmente você não vai ser usado sozinho. Jesus poderia fazer tudo que ele fez sozinho, mas ele escolheu 12 homens, um mais difícil que o outro, um mais cabeção que o outro. Pedro nem se fala então, e era o que andava mais perto de Jesus. Pense em 12 caras problemáticos, cheio de problemas, cheio de dificuldades. Pois é, era com esses que Jesus passava todos os seus dias. Dormia, acordava, caminhava, ensinava. Eram esses caras problemáticos e cheios de dificuldades. Mas Jesus estava juntos com eles. Neemias entendeu que, para que eles pudessem estar fortalecidos novamente, para continuar a construção daquele muro, eles precisavam agora estar juntos e não mais separados. É por isso, irmãos, trazendo para nós, 2.500 anos depois, é por isso que existe a igreja. Quem criou a igreja? Quem foi, irmãos? Quem? Jesus. Ora, Jesus criou a igreja. A igreja é uma invenção de Jesus, não é uma criação humana. É óbvio que Jesus não criou as placas, não. Isso foi nós que fizemos. Jesus criou isso aqui, ó, igreja, gente, povo. E o Senhor Jesus disse que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a igreja do Senhor. A igreja é uma criação dele. É por isso, irmão, se você quer ser usado por Deus, você precisa fazer parte da igreja de Jesus. A gente tem falado isso aqui com frequência, com bastante frequência, porque não para de crescer o número de pessoas que querem se relacionar com Deus, mas não querem saber da igreja. Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, mas não gosto da igreja não gosto. Como é que você não vai gostar da igreja se a igreja é a noiva de Cristo? Algumas pessoas não gostam da igreja porque a igreja tem problemas e dificuldades, e são muitos, não são poucos não. Onde tem ser humano vai ter o quê, gente? Problema. Simples assim, a matemática é simples. Num lugar onde tem muitos seres humanos vai ter o quê? Muitos problemas. E essa é a graça da igreja. É você andar perto de pessoas que precisam de você. Se na igreja fosse todo mundo santinho, certinho, pronto, não ia ter sentido. Então, quando chegasse alguém ali necessitado, não entra não, que aqui é só gente perfeita. Isso não é igreja. Igreja é lugar de gente que precisa de Deus. Eu preciso de Deus, irmãos. Você precisa de Deus. E nós precisamos uns dos outros. Não existe reconstrução dos muros se o povo não estiver junto. Tudo que aconteceu aqui ao longo desses 5 anos, daqui a pouco a gente vai ver um vídeo para relembrar disso. Tudo que aconteceu foi porque nós estivemos juntos. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Irmão, você não é autossuficiente. Faça parte do povo de Deus. Você precisa fazer parte do povo de Deus. O povo de Deus precisa de você. Você precisa ser igreja de Jesus. Você precisa fazer parte do povo de Deus. Eu quero concluir, irmãos, desafiando você e a mim a deixarmos Deus usar a nossa vida, custe o preço que custar, para que a vontade dEle seja feita e para que a glória seja dEle. Uma das histórias que mexe com o meu coração é a história de 2 jovens moravianos da região da Morávia, que um dia quiseram ser missionários numa ilha onde tinha tráfico de escravos. Era uma ilha que era praticamente feita só para escravos. Pegava escravos, vendia escravos.
E aqueles homens, 2 jovens, queriam entrar naquela ilha para serem missionários. Chegaram até essa ilha, pegaram um barco para lá, se apresentaram aos líderes daquela região e disseram: nós viemos aqui como missionários para pregar a palavra de Deus. E os líderes daquela ilha disseram: vocês não são bem-vindos aqui. Nós não precisamos da palavra de Deus, já está tudo funcionando aqui. Nosso comércio, a gente tem escravos, alguns nascem aqui, nós vendemos, já está tudo certo. A gente não quer saber a palavra de Deus porque isso vai bagunçar todo o nosso esquema. E aqueles jovens então tiveram a seguinte ideia: e se nós nos oferecermos como escravos, vocês nos aceitariam? Bom, se vocês querem ser escravos, 2 escravos jovens a mais são sempre bem-vindos. Aqueles 2 jovens, isso é uma história real, deram a sua vida como escravos para poder pregar o evangelho do Senhor àquelas pessoas daquela ilha. E eles disseram, quando as pessoas falaram: o que vocês estão fazendo? A resposta deles foi: que o Cordeiro receba a recompensa pelo seu sacrifício. E eles entenderam que a vida deles, a visão deles, era a recompensa ao Cordeiro Jesus, pelo sacrifício dele na cruz. Tenha coragem, irmão, de querer ser usado por Deus, porque se você quiser ser usado por Deus, Ele vai levar isso a sério. E a primeira coisa que Ele vai fazer é trocar os seus planos e os seus projetos. Se os seus planos e seus projetos forem diferentes do de Deus, Ele vai tirar os seus de cena e vai botar os dele. E quando os planos de Deus entram em cena, algumas coisas que para nós eram muito importantes, deixam de ser. Algumas coisas que nós valorizávamos muito, perdem completamente o valor. Porque os planos de Deus são perfeitos e são mais altos do que o nosso. A palavra do Senhor diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos sobre ti. Quantos creem nessa palavra? Eu quero nos desafiar nessa noite a nos deixarmos sermos usados por Deus. Eu creio, irmãos, que Ele quer fazer grandes obras através da nossa vida, através de cada um de nós. Quando eu olho esses jovens aqui que cantaram, quando eu olho vocês, jovens, o meu coração acelera, porque Deus vai usar jovens como vocês. Talvez vocês não tenham a experiência de vida, os tantos anos de vida, e isso para os homens importa, para Deus nem um pouquinho. Quando Ele chamou Davi, ele provavelmente tinha menos de 20 anos de idade. Era um menino, e olha quem foi Davi. Quando Ele chamou Jeremias, Ele disse, Jeremias falou: Senhor, não me chama não, porque eu não sei nem falar. Ele diz: não diga isso, Jeremias. No ventre da tua mãe eu te escolhi, para que você seja profeta entre as nações. Vá e fale tudo que eu te mandar falar. A lógica de Deus é completamente diferente da nossa lógica, irmão. E se Ele quer usar você, e Ele quer, Ele já sabe tudo que você tem ou que você não tem. Ele já sabe onde você vai acertar e onde você vai errar. Ele já sabe as suas potencialidades e as suas mazelas e os seus defeitos. Ele vai capacitar você, e em especial, nesse processo de ser usado por Deus, não esteja sozinho. Faça parte da igreja. Tenha cheiro de ovelha, de andar junto com o seu irmão. Não ande sozinho, porque quando você anda sozinho, a possibilidade de você se enfraquecer é muito grande. É a velha história do braseiro fora da brasa, que rapidinho apaga. Mas o braseiro junto da brasa nunca se apaga. Não viva sozinho. Faça parte do povo de Deus. Descubra qual é o plano de Deus para a sua igreja. Não podemos, irmãos, agora falando para nós aqui de capela, nós não podemos ser simplesmente um ajuntamento de pessoas. Nós não podemos ser só um grupo de pessoas bonitinhas que se juntam para cantar no domingo. Não! Deus quer nos usar de maneira poderosa para que muitas vidas sejam abençoadas. Quantos creem nisso? Quantos estão dispostos a serem usados por Deus? Irmãos, se nós não fizermos diferença no bairro em que nós estamos, então vamos fechar as portas, porque estaria tudo errado. Se nós não fizermos diferença nessa escola que está do nosso lado, se nós não fizermos diferença nessas vilas militares que estão aqui, se nós não fizermos diferença na nossa vizinhança, pelo menos, então está tudo errado. Porque a igreja de Jesus foi chamada para influenciar uma geração. Nós fomos chamados para influenciar positivamente todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós temos visto, irmãos, Satanás lutando ativamente para destruir a família, para destruir aquilo que Deus criou, e nós não podemos nos calar, nós precisamos nos levantar como uma voz profética nessa geração e dizer: Senhor, eis-nos aqui, nós não vamos nos vender, nós não vamos trocar o que o Senhor nos deu por lentilhas.
nós vamos estar firmes, alicerçados na Tua palavra. Use a nossa vida para a glória do Teu nome. Amém, irmãos? Eu quero pedir, por gentileza, que vocês coloquem um pouquinho de pé. Alex, você, por favor, curve um pouquinho a sua cabeça. Eu queria que você, por favor, um pouquinho meditasse em como tem sido a sua vida na área de ser um instrumento na mão de Deus. Porque nós não podemos mais, irmãos, viver da mesma forma, e nós não podemos achar que está bom, porque ainda não está bom. Deus quer usar a nossa vida de maneira grandiosa para a glória dEle, para fazermos grandes obras para Ele. Tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Senhor Jesus, nessa noite aqui está o Teu povo. Nessa noite, Senhor Jesus, aqui está a Tua igreja. E nós estamos aqui exclusivamente porque o Senhor nos salvou. Nós não somos apenas um ajuntamento de pessoas, uma agremiação, mas nós somos a igreja de Cristo, comprada por sangue, comprada por bom preço. O Teu sacrifício na cruz. Eu te agradeço, meu Senhor Jesus, porque nesses 5 anos de capela, foi o Senhor quem sustentou. Nesses 5 anos, o único homenageado é o Senhor. Nesses 5 anos, o único que merece toda a honra e toda a glória é Tu, Senhor Jesus, o nosso Deus. Porque foi pelo Teu sangue que esta igreja existe. Nós estamos aqui nessa noite exclusivamente por Ti, por Tua causa. Não foi por nenhum de nós, foi por Ti. Eu te peço, Senhor Jesus, que Tu possas usar a vida de cada um dos irmãos e das irmãs que estão aqui. Usa a nossa vida, Senhor, nós te pedimos, para que grandes obras sejam feitas em Belém, para que em nome de Jesus grandes obras sejam feitas no Brasil, no mundo. Eu sei que o Senhor não procura aqueles que são mais capazes humanamente falando. A Tua palavra diz que o Senhor procura adoradores, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade, e é assim que nós queremos ser. Pessoas que Te adoram, pessoas que Te servem, pessoas que abrem mão das ofertas do mundo, para sermos aquilo que o Senhor desejou para nós. Usa a nossa vida, Pai. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida. Juntos podemos andar. Diga para Ele: o amor de Jesus nos uniu. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Do início, vamos juntos? Nosso Pai, que do céu descerá com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo. Vamos dar as mãos e vamos cantar juntos. Juntos podemos andar. O amor de Jesus nos une. Vamos fechar os corredores. De mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Vamos cantar lá do início. Vamos cantar Não há nada. Não há nada que possa derrotar tudo que o
Senhor planejou. Nosso Pai que no céu está, com uma grande família sonhou. Irmãos que dividem o pão e que juntos vivem o amor, que não negam um ao outro perdão, mas se lembram do que Cristo ensinou. Cante bem forte. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu, muito mais do que o homem já viu. Aqui estamos. Diga juntos. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do que o homem já viu. Muito mais do que o homem já viu. Diga assim comigo: nós somos um em Cristo, porque o sangue de Jesus nos fez um só povo, uma só igreja, um só rebanho. Senhor Jesus, Tu és o nosso Senhor e nós somos as Tuas ovelhas. Em nome de Jesus nós oramos. Aproveita que você está aí de mão dada com o seu irmão, pertinho dele. Dá um abração bem forte aí no seu irmão. Abençoa a vida dele. Juntos podemos andar, o amor de Jesus nos uniu, de mãos dadas se pode alcançar muito mais do
mais do que o homem já viu. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é o centro disso tudo. Antes de nós encerrarmos, daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de confraternização ali maravilhoso. Crente gosta de fazer o quê, irmãos? De comer, né? Eu não gosto, eu fico só olhando vocês comendo lá. Antes de a gente ir para o nosso momento de confraternização, quero pedir para você sentar um pouquinho mais. E a nossa última atividade vai ser nós assistirmos um vídeo. Tá pronto aí, Márcio? Nós vamos assistir um pequeno vídeo que fala um pouco sobre as atividades da capela. Segura aí. Pode apagar as luzes pra gente, por favor. Vocês estão reconhecendo esse lugar bonito, gente? Vamos apagar as luzes, isso. Vocês estão reconhecendo esse lugar bonito? É onde vocês estão sentados. Há alguns anos atrás, a nossa capela, ela era um salão de festas. E nesse vídeo que nós vamos assistir, vocês vão ver, vão relembrar, na verdade, o que Deus fez através da vida de vocês ao longo desses anos. Cada irmão que acreditou, cada irmão que ofertou, cada irmão que veio aqui trabalhar, pegar numa enxada, cada irmão que orou, intercedeu, cada irmão que disse um ao outro, vamos lá, não desista. Quando a gente vê vídeos como esse, nosso coração acelera, porque a gente sabe que tudo que foi feito foi exclusivamente por Ele, para Ele, por meio dEle e para a glória dEle. Amém? Vamos assistir. Eu sei que o Senhor não desistiu de mim e que há de se levantar e me fazer prevalecer. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. No início as crianças não tinham onde ter o seu momento, era nessa salinha bem apertadinha ou do lado de fora. Decidimos juntos então usar e construir a sala das crianças. Sei que não foi nada fácil, cada um fez um pouquinho, cada um ajudou como pôde. Nós inauguramos e ficou tão bonito desse jeito. As crianças ficaram muito felizes de ter seu espaço e agora elas não precisavam assistir a aula mais do lado de fora. E assim ficou nossa sala, nosso berçário. No começo éramos poucos, éramos 20, 30. Decidimos ousar e ampliar a capela, fazer uma reforma sem ter recursos. E hoje a nossa capela ficou assim linda, bela, porque juntos sonhamos. Hoje somos cerca de 350 pessoas, de todas as forças civis que congregam aqui conosco na Capela da Aeronáutica. Começamos a fazer culto nos lares. A palavra do Senhor nos ensina a fazermos culto nas casas, não apenas no templo. Temos dezenas de pequenos grupos funcionando nas vilas militares, nas casas dos irmãos. Nos reunimos para cantar, pregar, orar, intercedermos uns pelos outros. O Senhor levou a capelania também a trabalhar junto com os alunos da escola Rego Barros. Centenas e centenas de alunos ouvem a palavra do Senhor, oram e são fortalecidos. O Senhor começou a levantar jovens na igreja. E hoje são cerca de 70 jovens juntos em momentos de alegria, descontração, momentos de comunhão.
escola bíblica para jovens, momentos de oração, de busca. A capelania também trabalha com soldados, levando a eles a palavra do Senhor, nos acampamentos. A capelania está lá presente, orando, ensinando a palavra de Deus e pagando flexão juntos também, normal. E para a glória de Deus, muitos jovens têm sido alcançados, muitos jovens têm entregue a sua vida para Jesus. A capelania tem distribuído Bíblias para esses jovens. Temos feito cultos de formatura com os soldados, e culto militar tem que ter flexão, claro. E são centenas e centenas de jovens que estão sendo abençoados, estão ouvindo a palavra de Deus. Cultos de formatura dos novos cabos, dos novos S1. O interesse foi deles de fazer esse culto de gratidão a Deus, e cada um deles ganhou uma Bíblia também. A capela também tem um ministério de mulheres, um ministério forte, que faz diversos eventos, que trazem outras mulheres também para celebrar juntos. A capela tem um ministério muito forte de crianças que aprendem a palavra de Deus, se divertindo na linguagem delas. Todos os anos fazemos um evento para elas, para honrá-las. Todo dia 12 de outubro a gente faz um evento aqui. Esse ano agora foram quase 300 crianças que estiveram presentes. As escolas bíblicas de férias são feitas também todos os anos para ensinar a palavra de Deus às crianças. Criança sendo criança. Foram várias uniões que aconteceram aqui, vários casamentos que o Senhor propiciou que fossem feitos aqui na capela. Diversas e diversas uniões, famílias sendo fortalecidas, famílias sendo construídas, restauradas. Batismos, diversos batismos, diversas pessoas sendo batizadas, declarando que Jesus é o Senhor da vida delas. Jovens recrutas sendo batizados também. A capela também participa de ações sociais, pregando o Evangelho através de atitudes. Esse é o evento social que fazemos uma vez por ano. Minha vontade já achei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei. O teu reino já ganhei. Essa é a equipe de voluntários da Capelania Civil que o Senhor formou, mais de 250 pessoas que atuam como voluntários na Força Aérea. A Capelania tem feito visitas nos hospitais, levando a palavra de Deus aos enfermos. A Capelania e a Capela têm fortalecido casamentos através de cursos para casais, cursos para pais. Muitas famílias têm sido fortalecidas e edificadas para a glória de Deus.
Tem sido ministrado cursos a todos os novos militares que têm entrado na Força Aérea, tanto soldados como sargentos, como oficiais, essa foto de uma turma de oficiais. Esses são os oficiais que estavam para ir para o acampamento. Têm sido formados novos líderes. Essas fotos são de reuniões de liderança para trabalharem na capela. Já fomos juntos a 3 ou 4 sessões de cinema. Fechamos uma sala inteira só para a capela. Levamos visitantes. Eles foram abençoados através desse filme. Tem sido feito culto em vários quartéis. Aí culto no AB, culto no GAP, culto na Ala 9, no Rego Barros, na Ala 9, no GSD, na Prefeitura Militar, no Seripa, no CIPAM, no Esquadrão Netuno, no antigo 1º Comar, CIPAM. Temos estado com os comandantes, fazendo oração pelos comandantes, cultos ecumênicos, cultos na Polícia Militar, nos bombeiros. Todas as forças congregam aqui na capela conosco. Tem sido feitos cultos em outras igrejas irmãs, cultos em escolas municipais aqui da região, culto com alunos da Marinha, da EFON. Esse culto foi com Páscoa dos Militares, é feita uma vez por ano. Se unem militares de todas as forças armadas e auxiliares. Cultos com o Exército, a Aeronáutica tem feito culto junto com o Exército. Cultos no GAP, cultos no Colégio Militar de Belém, cultos ecumênicos. Temos uma forte amizade com os padres e com os nossos irmãos da Igreja Católica. Cultos para a tropa, pregação da Palavra de Deus para a tropa, para alunos na Marinha, nas escolas municipais, escolas públicas aqui na região. Cultos nas ruas, com jovens que estão na rua. Cultos nas praças. Cultos para alunos do Colégio Militar. Esse culto foi com 1.200 pessoas, os novos soldados formados da polícia. Foto da Páscoa dos Militares, que é feita uma vez por ano. Esses são os nossos encontros de casais. Faremos ano que vem o 7º encontro de casais. Centenas e centenas de casais têm sido abençoados, fortalecidos com a palavra do Senhor. Esses foram os aniversários. Esse foi o primeiro aniversário da capela, o Brigadeiro Borba presente. Segundo aniversário, com o Brigadeiro Morelli presente. Esse foi o terceiro aniversário, com a presença do Brigadeiro Ribeiro. Esse é o pastor e Brigadeiro Ribeiro. Esse é o nosso coral da igreja, nosso ministério de louvor. Esse dia nós fizemos uma entrega de brinquedos com cestas básicas para alunos carentes aqui da região. Gravamos os nossos 3 primeiros clipes. E esse é o nosso maior desafio atualmente. Nosso terreno, onde nós cremos que pela fé, em breve, será construída nova capela para a glória de Deus. Amém, irmãos? E assim estava o terreno.
Depois de 4 meses, conseguimos limpá-lo. Aquela foto foi do primeiro culto que fizemos juntos ali, no dia 7 de julho de 2019, amém? Espera aí, não apaga, não acende a luz ainda não, porque ainda tem uma surpresa para mostrar para vocês em primeira mão. Irmãos, se o coronel me permite dar esse testemunho, não sei se ele vai ficar bravo comigo, mas esse nosso terreno, irmãos, começou com o coronel Marçal, que é prefeito da aeronáutica, ele me chamou, e eu creio que Deus tocou no coração dele, e ele disse para mim: Cláudio, tem uma área lá, que assim, tem uns bichos lá, tem umas dengue lá, tem umas cobras por lá, você não gostaria de ter essa área, obviamente, para a capela? E eu confesso, irmãos, eu acho que eu nunca falei isso para ele, que no impulso eu disse, sim, quero. Depois eu cheguei em casa e disse, o que eu fiz? Essa parte da história ele não sabe. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu nem sei como é essa área, e eu já saí aceitando. Eu fui, então, subir na escola Lauro Sodré, e quando eu vi aquela área de cima, eu me disse, meu Deus do céu, o que eu arrumei para mim? Eu não podia agora voltar atrás, ia ficar feio. Mas eu comecei a orar e falar, Senhor, se não for a tua vontade, eu vou lá, vou pedir desculpa para o coronel Marçal e vou dizer que a gente não tem condições daquela área. Então, por favor, fale comigo o que o Senhor quer. Por favor, fale ao meu coração, fale ao meu coração. E passei 1 mês orando, e qual foi a resposta? Nada. Nada. Não recebi resposta nenhuma. Até que um dia o pastor Santos, essa parte da história o senhor não sabe, o pastor Santos é suboficial na prefeitura militar. Ele me chamou para um café da manhã de pastores. E eu fui. E eu sentei na mesa de um pastor de mais idade, provavelmente uns 70 anos de idade, um pastor já experiente, sentei na mesa dele, e conversa vai, conversa vem, e ele disse, meu filho, você já conhece São Luís? Eu disse, não. Eu pastorei uma igrejinha lá em São Luís, uma igreja lá em São Luís. Vai lá um dia conhecer, lá no Maranhão, e eu levei a sério aquele convite e fui. Peguei o carro, eu, minha esposa, as crianças, fomos para São Luís, e quando eu cheguei lá, era a maior igreja de São Luís, 13 mil pessoas, Igreja Batista do Angelim. E eu fiquei muito impactado com aquela igreja que parecia um estádio de futebol. E, no momento de conversa, fomos almoçar, eu e esse pastor e as nossas famílias, e ele disse o seguinte, eu não contei nada para ele de terreno, de capela, não contei nada. Ele falou assim para mim, Cláudio, você achou bacana ali a igreja, né? São 27 anos que a gente tem nessa igreja, foi uma batalha. Eu falei, lindo, pastor. Ele falou, você sabe o que era aquela área ali? Era uma área que ninguém queria. Era uma área que era valão a céu aberto. Ele era dentista, esse pastor. E ele estava fazendo um culto ali, com a caixinha de som, com seus filhos, e de repente passou alguém da prefeitura civil, que era responsável por aquele terreno, e perguntou se ele não gostaria de ter aquele terreno. E ele disse sim. Então ele adquiriu aquele terreno, mas de maneira gratuita, não era para ele, era para a igreja, e eles construíram, transformaram aquela área, que era uma área tão ruim, numa igreja fabulosa. E quando eu digo fabulosa, não estou dizendo uma igreja bonita de paredes, não, estou dizendo uma igreja relevante para a sociedade. Aquela igreja tem um trabalho fortíssimo. As fotos de batismos dele aceleram meu coração. A gente batiza aqui 10, 15, a gente fica feliz, eles batizam 200, 300. A gente vai chegar lá um dia. E eu fiquei feliz porque eu recebi aquilo como resposta do Senhor para mim. Voltei, o brigadeiro chamou e disse, aí, vai querer área? Eu, sim, Senhor. Quanto você tem para construir ali? Falei, excelência, a gente deve ter uns R$100 mais ou menos na conta para construir. E eu, de maneira ousada, mas obviamente com todo respeito, disse ao meu comandante, obra de igreja a gente faz primeiro com fé, depois com dinheiro. A gente bota o primeiro pé lá nas águas e o dinheiro, o recurso, o Senhor vai enviando. Prova disso, irmãos, é essa capela. Nós não tínhamos recursos. Prova disso é o estacionamento que nós inauguramos hoje. O Senhor tem feito grandes coisas para a glória dele quando nós nos unimos e ousamos sonhar. Então eu quero mostrar aqui para vocês, em primeira mão, as imagens da nossa, permitindo Deus, no tempo dele, para a glória dele, da nossa nova capela, em nome de Jesus. Vamos apagar as luzes para a gente ver? Apaga as luzes, por favor. O que vocês acharam? Pode ir passando. Aquele é o prédio de apoio que a gente sonha em fazer do lado, um centro de ensino. Pode ir passando.
Esse é o prédio de apoio de 2 andares. Em cima nós teremos salas de apoio para as crianças, salas de ensino, salas administrativas. Embaixo um restaurante. Crente gosta de comer, né? Então tem que ter restaurante ali. Pode ir passando. Pode passar. Essa é a vista um pouco mais de frente. Tem um detalhe no teto que daqui a pouquinho vocês vão perceber. Essa é a vista de cima. A nossa ideia é fazer em cima uma cruz para relembrar o que Jesus fez por nós, bem visível. Então, dá uma pausa aí. A nossa ideia é nós entrarmos por aqui ser estacionamento, que é uma das grandes dificuldades de todas as igrejas de Belém, estacionamento. Então, a gente resolveu investir bastante em estacionamento. Aqui, nós teremos uma área de esportes, queremos fazer uma quadra de futebol, uma piscina. Aqui, toda uma área para a gente trabalhar a parte social. Aqui, mais estacionamento. Aqui nós queremos fazer a parte de lojinhas também, livrarias e lojas que possam atender os nossos irmãos. Pode passar. Vocês acharam bonita? Pode passar. Acabou? Tá bom, não vieram algumas fotos, mas depois eu vou mandar nos grupos para vocês. Irmãos, quantos milhões a gente tem para construir isso? 0. Tem dinheiro não, viu? Vocês acham que tem dinheiro não. Mas tem fé, tem disposição, tem gente que sonha. E eu creio, irmãos, que nosso objetivo que é ter um lugar para atender a família militar, atender os nossos irmãos civis que congregam conosco, eu creio, irmãos, que isso pode acontecer para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Bênção. Eu creio, como nós cantamos, que juntos nós podemos fazer isso para a glória de Deus. E quando nós estivermos cultuando nesse templo, nós vamos lembrar que tudo foi por Ele, por meio dEle e para Ele. O único homenageado, o único que vai ser o centro desta casa de adoração, quando ela estiver pronta, vai ser o nosso Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Amém, irmãos? Eu quero agora pedir aqui que o Manaém vai trazer algo especial aqui para a gente comemorar esses 5 anos de capela. Foram muitas as histórias, foram muitas as vitórias, muitos momentos engraçados, muitos momentos felizes, muitos momentos tristes, mas estamos aqui juntos. Pode acender, por gentileza, as luzes. E nós vamos agora, por gentileza, nos colocar de pé um pouquinho. E acelerem, porque eu já não sei mais o que falar. Vamos embora. Olha, 5 aninhos da nossa capela. E como é que a gente canta? Parabéns. Nosso Deus é fiel. Nós vamos fazer uma oração para terminar. Eu quero aqui agradecer a Kaline. Onde está a Kaline? Quero agradecer o Júnior. Levantem suas mãos, por favor, gente. Vocês estão vendo esses 2 jovens? Foram eles que fizeram tudo aquilo ali, viu? Aquele monte de desenho bonito do projeto saiu da cabeça desses 2 jovens. Que Deus abençoe vocês, que Deus multiplique o talento, que Deus dê a vocês clientes infinitos, que vocês não consigam nem dar conta. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Senhor, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez na capela, em nossa vida, ao longo desses 5 anos. A Ti seja honra, a Ti seja glória. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê um restante de noite abençoado na Tua presença, que abençoe a nossa comunhão. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, Igreja de Jesus, desde hoje como para todo sempre. E juntos dizemos...
Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos agora nos confraternizar aqui do lado, por favor. Quem quiser sair por aqui, pode sair. Quem quiser por aqui. Só pelo outro lado. Quem que só pode sair por lá. Deus abençoe, gente. Até daqui a pouco. Os céus te dão louvor por tudo que és, Senhor. Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. O mundo inteiro irá prostrado te adorar.